In nome Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Estamos então, caríssimos, na quarta-feira da quinta semana depois da Páscoa, celebrando a missa das rogações. São 3 dias de rogações, né? Segunda, terça e quarta. Justamente os 3 dias que antecedem a festa da Ascensão do Senhor. Quinta-feira, nós celebramos a festa da Ascensão. E então, realmente, a Santa Igreja nos ensina a ir a esta festa, isto é, a ver Jesus subindo ao céu, como que fazendo a Ele e pedindo a Ele que leve para o céu todos os nossos pedidos. Aliás, Jesus disse, Ele mesmo disse que Ele era o grande Paráclito, o grande intercessor nosso junto de Deus, e que quando subisse enviaria outro. Então, isso significa que Ele está lá como nosso advogado de defesa, colocando diante de Deus, o grande juiz, todos os nossos pedidos. E esses 3 dias de rogações são para isso, para nós enchermos os ouvidos de Jesus dos nossos pedidos, das nossas preces, e Ele levar os nossos pedidos no seu sagrado coração. Hoje, justamente, dia 27, cai no dia da visita de Nossa Senhora à nossa casa, à nossa comunidade. Assim como ela subiu ao céu em corpo e alma, estava aqui conosco em corpo e alma. Assim como ela subiu depois ao céu em corpo e alma, hoje, de tarde, ela desce aqui em corpo e alma para estar junto conosco no meio de nós. Ninguém a vê, ninguém a ouve. Eu não vejo, não ouço. Sabe? Às vezes algum sinal. Né? Aquela última vez eu vi a mão dela, né? Confirmando que tínhamos trocado um dia, vi a mãozinha de Nossa Senhora. Mas é coisa muito rara ver alguma coisa. Não, quer dizer, até todas as vezes eu vejo alguns sinais do céu. Mas, enfim, não se trata de ter um vidente no meio de nós. Mas é sempre prazer saber que Nossa Senhora está aqui, em corpo e alma. Já nos é uma grande confirmação, já nos é um incentivo imenso para nós continuarmos perseverando nos nossos pedidos. E o nosso pedido maior é o retorno de Jesus, não esquecer isso. E na nossa esperança, que é tê-lo de volta, que é tê-lo de novo conosco. Ontem, nós fazíamos os pedidos em relação à Santa Igreja, que tanto precisa de oração. Tanto precisa de oração. Não sermos enganados, nem por falso profeta, nem por anticristo, as duas bestas apocalípticas. Não sermos enganados. Estamos no fim dos tempos, então temos que estar esquadrinhando, de olhos abertos, bem atentos, para que nada nos desvie da nossa esperança do retorno de Jesus. Nada nos desvie do caminho para acolher Jesus, que é os santos evangelhos, que é a sua doutrina divina, que é aquilo que a Igreja sempre pregou e viveu nesses 2000 anos. Hoje a nossa prece, os nossos pedidos se voltam para o mundo, para a humanidade, para o planeta até, viu, gente? Até para o planeta. Então, não me tratem de ecologista, pelo amor de Deus. Mas, sim, eu fico lembrando daquela palavra das Escrituras, do Novo Testamento, dos Santos Evangelhos, que nos diz: Deus tanto amou o mundo. Deus tanto amou o mundo. E logo a Escritura nos remete à Páscoa. Deus tanto amou o mundo. Então, sim, nós temos que pedir pelo mundo. E pedir pelo mundo é pedir pela humanidade. É pedir também por esse planeta que se desfaz.
olha que ainda nos tornaremos, vou dizer assim, ó, meio ecologistas. Daqui a pouquinho, quando esse planeta começar a rachar em toda parte, em todo lugar. Ó, vimos essa semana, no fim dessa semana, aquela montanha descendo, hein? O que é aquilo, gente? Ó? Aí dá para a gente acreditar quando se diz que os Andes descerão. Ó, os Andes descerão. E os Andes nos protegem de muito frio. Agora, a partir de amanhã de tardezinha, vai esfriar muito aqui no sul, muito, muito. É que o frio vai vencer o Andes, vai passar por cima e vai... Se não fosse o Andes a nos proteger do frio, quanto não sofreríamos. Também começamos a entender um pouco quando diz que o teto do mundo vai vir abaixo. Como é que é o nome mesmo daquelas montanhas? O Himalaia. O Himalaia, né? Quando aquilo vier abaixo, gente, que coisa... Depois de nós vimos essa semana aquela montanha descer, aí começamos a ficar né? Sem falar nas placas tectônicas que estão em ebulição, né? E os vulcões, as rachaduras em toda a Terra, enfim. O planeta está em grande crise, com certeza, o planeta Terra. Então, isso já é uma coisa, porque temos que rogar, porque nós moramos aqui, hein? Temos que pedir a Deus, nos preserve um lugarzinho, né? Que não se rache o planeta aqui debaixo dos nossos pés e nos afunde na lama de fogo ardente. Olha o que quer dizer isso, olha o que significa isso espiritualmente, hein? O que significa isso. Então, esse é um pedido, esse é um pedido, com certeza. O outro pedido é realmente, então, pela humanidade, pelas sociedades humanas, pelas nações, até pelas nações. Nós temos que... O conflito entre as nações, que coisa mais dolorosa, triste, que nós estamos assistindo com essas guerras e esses prenúncios de guerras. Né? Olha como nós estamos aí no limiar, queridos, assim, na pontinha do precipício para a humanidade se lançar numa guerra, diria, sem retorno. E nós que acreditamos nas profecias, e as profecias nos avisam que eles vão explodir aqueles artefatos piores, né? Nós que acreditamos nas profecias, quanto não temos que pedir e dizer a Deus, né? que não extermine, não deixe os homens se exterminarem. Esse é o modo correto de dizer. Que não deixe os homens se exterminarem. As tensões, queridos, entre as nações estão assim. Né? Agora vemos e acreditamos plenamente que as profecias vão se cumprir, porque está tudo armado, está tudo pronto. E parece que desejam, querem, pelo menos os governantes. Olha como nós temos que rezar pelos homens de poder, os homens de poder social no governo das nações, os homens de poder político, né? Os homens do poder sobre as armas, os cientistas, que descobrem cada vez armas mais destrutivas, piores. Né? Temos que rezar pelos homens de ciência. Né? Como nós temos que rezar pelos técnicos que aplicam essas ciências e fazem, os engenheiros que fazem essas coisas tremendas, capazes de abalar a inteira humanidade. Como nós temos que rezar por todos aqueles, queridos, que exercem algum poder neste mundo, poder econômico, aqueles que têm a economia nas mãos, o dinheiro nas mãos, porque isso está nas mãos de poucos. O dinheiro do mundo não está nem na mão das nações e dos governantes das nações. Vejam, a dívida dos Estados Unidos, 36 trilhões de dólares. Não está na mão dos governantes das nações. Está nas mãos de alguns poderosos ocultos que têm esse dinheiro na mão, que tem esse dinheirão, essa dinheirama toda na mão. Nem imaginamos o que seja isso. Né?
não é só os Estados Unidos, o Brasil tem a sua dívida impagável e assim vai, país a país, país a país. Então, temos que rezar, pedir por toda essa gente que parece ter enlouquecido. Um chamou o outro de louco, agora mesmo. Né? Mas parece que todos estão enlouquecidos. Todos estão enlouquecidos. Mas quem sabe que estamos nos encaminhando para essa última guerra, deverá ser a última, porque depois não restará mais armas nem homens para lutarem. Né? Quem sabe que estamos nos caminhando, e ainda coloca mais lenha no fogo para que cheguemos lá, mas é louco varrido, louco varrido. Esse não deve se esconder num bunker subterrâneo fortíssimo, deve se esconder num hospício, né? Com muitas grades, porque é um louco varrido. Mas todos, queridos, aqueles que detêm algum poder neste mundo, precisam da nossa oração. Os grandes dirigentes deste mundo, né? Aqueles que têm poder, né? Quanto precisam da nossa oração. E a essas alturas, queridos, a essa altura que nós estamos da história, sim, a gente sempre pode rezar e Deus pode ouvir a nossa oração para minorar, como dizia João Paulo II, minorar e regionalizar a destruição que será feita. Minorar e regionalizar, né? Para algumas regiões, digamos assim, né? Da destruição que está programada. Mas não rezamos mais para que não aconteça, não. Isso não é possível, a humanidade não se converteu. E quanto mais tempo tiver, mais se perverterá. Contrário da conversão. Mais se perverterá. É isso que nós constatamos, é isso. Quantos apelos do céu, quantos pedidos, quantas lágrimas, quanta visita de Nossa Senhora, e o nosso coração duro, empedernido, não quer recebê-la, não quer estar na sua presença, não quer aceitar que ela venha, não quer a sua mensagem, coração duro, empedernido, não. E a humanidade vai se encaminhando, né, para esse destino terrível que as suas próprias mãos armaram. Então, esperança de que isso se reverta cabalmente, não temos. Desculpe, a esperança para este mundo não temos. A esperança que podemos ter é para a salvação das almas. Essa sim, essa é a esperança que nos guarda, a da salvação das almas. Aí dirão as Escrituras, mas 2/3 perecerão. Sim, mas pereçam os corpos. Salvem-se as almas. Essa é a nossa oração a Deus. Sabemos que 2/3 deverão perecer sobre todos estes castigos, tantos armados pela própria mão do homem. Sabemos que 2/3 deverão perecer. Mas pereçam os corpos. Pereçam os corpos, mas não as almas, Senhor. Salve as almas, que no último momento, lá, deixa eu dizer assim, no limiar de onde o homem declara a morte, um pouquinho depois, ainda tenha tempo a vossa graça de trabalhar para a salvação de cada homem, de todo homem. Esse é o nosso pedido. Nosso grande pedido é este, pela salvação das almas. Estamos vendo os homens morrendo em tudo quanto é parte pela mão do próprio homem, mortes brutas, mortes tremendas, desnecessárias de tantos jovens, crianças, mulheres, velhos. Estamos vendo isso todos os dias nos noticiários. Então pedimos, salve as almas, salve estas almas. É o que nós mais imploramos, é o que nós mais pedimos. É verdade, temos um ulterior pedido. Temos ainda um ulterior pedido. Isto é, que, vou dizer assim, que aquelas almas salvas
Sim, aquelas almas já salvas depois dos 3 dias de trevas. Estou pensando naquele povo, naquele 1/3 que restará depois dos 3 dias de trevas. Que as almas salvas, essas serão almas já salvas, né? Salvas, destinadas à salvação. Né? Essas já são salvas. Então, que essas almas já salvas possam fazer perseverar entre os homens tudo aquilo que Deus é, a sua igreja, a sua aliança eterna e indissolúvel, o anúncio da salvação, os sinais olha como eu digo os sacramentos, sinais dos salvos. Os sacramentos são os sinais dos salvos, daqueles que aceitaram a salvação. No dizer de João Paulo II, na sua encíclica, né? A apropriação intrasubjetiva da salvação objetiva oferecida por Cristo em sua Páscoa. Então, queridos, sim, esta é o nosso último pedido, que aquela comunidade que restar, aquele 1/3 que estiver aqui ainda, esteja clamando, fique clamando e pedindo, Maranatá. Sim, vem, Senhor Jesus. Vem reunir-nos a todos os nossos queridos. Todos perderemos a grande parte das nossas famílias, hein? Todos teremos perdido grande parte das nossas famílias. Tantos estaremos sós, sem nenhum familiar. Né? Sem nenhum familiar. Tantos, tantos. Então, naqueles dias que restarem ainda, depois dos 3 dias de trevas, que Deus nos faça, nosso pedido é esse, nos faça ainda uma comunidade forte, firme na fé, uma comunidade que ainda partilhe os sacramentos, o momento da Eucaristia, mas também até o batismo, tantos a serem batizados ainda, tantos a serem evangelizados e batizados ainda. Que Deus nos preserve como uma comunidade de fé vivente, ardente, sacramental, verdadeiramente católica, eclesial, e nos faça anunciar e clamar com o mundo que tiver restado. Nos faça clamar Maranatá. Sim, vem, retorna, Senhor Jesus. E que a visita de Nossa Senhora hoje de tarde, um pouquinho antes das 3, começamos a rezar às 2. Né? Convido todos a estarem aqui. Né? Que essa visita seja como uma pré-libação, um gostinho que tiramos daquele retorno, daquela glória que todos então veremos. Se agora ninguém vê, e então todos veremos do Cristo que retorna para ficar conosco para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.